Oi, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês uma história escrita com palavras antônimas. Você sabe o que é? Então vamos conhecer a história A Sombra de Meili. Em um lugar muito distante, perto do Monte Tai, na antiga China, vivia o imperador Tiran. Ele era um valente guerreiro, mas se tornava medroso quando ficava sozinho. Suas roupas, de uma fina seda estampada, cobria todo o seu corpo, mostrando apenas o seu rosto. Seu palácio era muito grande, cheio de pequenas salas onde dormiam seus empregados. Todo dia, quando caía a noite, Tiran jantava ao som de música e dança. Ele adorava música instrumental, mas odiava o barulho do tambor. Sua batida ritmada deixava seu coração descompassado. A alegria se espalhava por todo o palácio e a tristeza nem passava perto. Eles eram tão felizes que às vezes até choravam de tanto rir. As bailarinas, sempre com novos passos, seguiam as velhas canções. Elas eram altas e magras, mas por trás da cortina pareciam baixinhas e gordinhas. Meili era a bailarina preferida do imperador. Fazia passos coordenados no meio de outros descoordenados, mas de forma encantadora. Dançava começando os movimentos para o lado direito e terminando para o lado esquerdo. Uma noite, as bailarinas entraram agitadas no salão. Tiran viu que Meili não estava e lentamente olhou para elas e ordenou: "Parem, saiam todas." Elas aflitas obedeceram e de imediato entraram por uma porta e saíram por outra. O imperador chamou Jun, seu mago e serviçal, e perguntou: "Onde está Meili?" "Sinto muito", respondeu Jun. "Meili não tem boa saúde. Ela está com uma doença grave." "Como grave? O que Meili tem?" perguntou o imperador. "Não sei, meu senhor. Já mandamos buscar o melhor médico do império. Espero que ele não nos traga a pior das notícias." O imperador foi para o seu quarto, fechou a porta e abriu a janela. Olhou muito triste para a lua, pensando em Meili. A garota não lhe saía da cabeça. Tentava ficar calmo, mas seus pés não paravam de bater no chão de tão nervoso que estava. Na noite seguinte, Jun, o homem alto, entra à frente das bailarinas, de cabeça baixa, e diz ao imperador: "Meili ficará fora por um bom tempo, para curar-se desse mal." O imperador sempre andava acompanhado pelo seu palácio, mas agora ficava sozinho em seu quarto, muito triste, por vários dias. Até o calor do sol que aquecia o palácio desapareceu, trazendo apenas frio e chuva. Após muitos dias pensando, poucas eram as alternativas para tirar o imperador do seu quarto. Até que Jun teve uma ideia: "Vou trazer Meili agora, não vou deixar para depois." Jun tinha trabalhado em um teatro de sombra quando ainda era garoto e teve uma grande ideia para trazer a pequena Meili de volta. A luz apagou, a vela acendeu assim que a música começou. Meili dança. A moça frágil dança suavemente atrás da cortina, enquanto o coração do imperador bate forte. Essa história eu paro por aqui. Mas aí eu lanço a pergunta para vocês: o que será que aconteceu com o imperador? Será que ele voltou a sorrir? Será que ele ficou feliz vendo Meili dançar? Essas respostas vocês vão encontrar aqui no livro A Sombra de Meili. Não esqueçam que vocês podem comprá-lo no site da EDB ou no site da Amazon. Mas vamos voltar lá no comecinho da história. Lembra que eu falei que eu ia contar uma história com palavras antônimas? Vocês conseguiram perceber as palavras? Então eu vou dar um exemplo. Quando eu falei que o imperador Tiran era um valente guerreiro, mas um medroso quando ficava sozinho,
Então, valente e medroso são palavras opostas. Isso significa que são palavras antônimas. Mas uma outra coisa também que a gente aprende com essa história é o teatro de sombra. Vocês lembram que Jun teve uma ideia de trazer Meili de volta, fazendo a Meili dançar atrás da cortina? Então, isso é o teatro de sombra. E a nossa atividade hoje é aprender a fazer um teatro de sombra. Vamos começar? Eu vou ensinar vocês. A primeira coisa, a gente vai precisar de uma caixa. Pode ser uma caixa grande, porque a gente vai ter que cortar a parte da frente para fazer a boca de cena, onde nós vamos apresentar os personagens. Depois, a gente vai tampar essa parte da frente da caixa com um papel, pode ser vegetal, pode ser esse aqui, é um papel manteiga. É o ideal, porque ele dá transparência. E aí atrás, a gente cola os elementos do cenário que a gente quer mostrar. Pode ser uma árvore, pode ser, aqui no caso é o cenário do próprio livro, por isso que eu tirei xerox dos personagens. Então eu tenho a lanterna, eu tenho os músicos, o imperador, e a gente cola toda a parte do cenário aqui. Os personagens que eu vou usar para fazer o teatrinho, eu vou cortar apenas a silhueta. A silhueta tem que ser preta, o ideal é que sejam todas pretas. E uma varetinha colada atrás do personagem para que eu possa manipular e fazer toda a cena acontecer aqui na parte que vocês vão ver na parte da frente, mas eu estou fazendo ela na parte de trás. Mas o que é que causa a sombra? Eu preciso de uma luz que seja projetada na parte de trás da caixa. Aqui no caso eu usei essa luz, mas pode ser qualquer, pode ser a luz do celular, pode ser uma lanterna, isso já faz com que a sombra apareça. Gostaram da atividade de hoje? Então eu desafio todo mundo a criar sua própria história, a fazer o seu próprio personagem e fazer o teatrinho de sombra. Mandem para nós as fotos, as ideias e pelo nosso e-mail. Não esqueçam de dar um like, visitem o nosso Instagram e se inscrevam no canal. Até a próxima história com mais atividade. Tchau, tchau!